Boa noite, pessoal. Então, como a Isadora bem comentou, a minha área de expertise é neurociência. E a gente costuma fazer uma coisa muito no nosso dia a dia que é procrastinar. E a procrastinação, apesar de parecer algo ruim, é um processo natural do nosso cérebro. Então, existem sistemas no nosso cérebro, como o córtex pré-frontal, que está logo atrás da nossa testa, ou o sistema límbico, lá que está relacionado com as emoções, com as recompensas, que está o tempo todo calculando. Vale a pena ou não vale a pena eu fazer essa atividade? E aí, essas áreas cerebrais, elas trabalham o tempo todo para pensar: será que eu vou desempenhar essa atividade ou será que eu vou deixar para depois? E também, o quão motivado eu tô para me preparar para essa atividade? O quão motivado eu tô para me preparar para esses desafios do Rocket? E aí, o cérebro está pesando. Eu quero fazer isso ou não quero fazer isso? Então, basicamente, vamos pensar aqui. O que é procrastinar? Procrastinar é quando a gente transfere para outro dia, deixa para amanhã, delonga, posterga alguma atividade que a gente precisa fazer. E basicamente, a procrastinação, ela envolve duas coisas. É uma decisão voluntária, que cabe a cada um de nós, que a gente voluntariamente decide: não, eu vou deixar para depois. Só que a procrastinação, ao mesmo tempo, a gente começa a criar desculpas para, vamos dizer assim, compensar esse nosso deixar para depois, para a gente não se sentir tão culpado por isso. Então, eu não vou fazer isso hoje, eu trabalhei demais, estou cansada, eu mereço esse descanso. Então, isso é natural, até certo ponto. Agora, quando a gente procrastina demais, aí a gente tem que investigar o que está acontecendo. Então, assim, vamos pensar. O nosso cérebro decide: vou fazer ou não vou fazer tal tarefa. Como é que ele decide isso? No nosso cérebro, então, a gente tem dois componentes responsáveis por nos ajudar a tomar decisões, que é o nosso lado racional, que depende de córtex pré-frontal, onde a gente, tem os nossos raciocínios, a gente faz o planejamento das atividades, e o componente emocional, que leva sempre em consideração as nossas emoções. E por mais que a gente diga: não, eu sou uma pessoa racional, todas as nossas decisões levam em consideração as nossas emoções, mesmo que inconscientemente. Então, como é que funciona? O nosso cérebro está sempre buscando pela recompensa. Ele nunca quer fazer algo que não vai ser atrativo para ele ou que não vai trazer um benefício. E como é que ele vai avaliar isso? A distância para eu receber essa recompensa. Então, a distância temporal, no caso de vocês, vamos pensar assim, o final desse desafio e o quanto de esforço eu vou ter que fazer para chegar lá. Seja um esforço físico ou esforço cognitivo, ali, de gastar as ideias. E aí, quanto mais esforço eu faço, existe maior a chance de eu desistir de fazer essa tarefa, Então, basicamente é assim que o cérebro avalia. E muitas vezes, dependendo se eu tenho que fazer muito esforço, o cérebro decide que a gente está desmotivado. Seja por perder perspectiva, ou por o estresse, ou até mesmo ganho de peso, que deixa o cérebro menos sensível à dopamina, ou mesmo a falta de sono, que não promove a higiene correta do sistema nervoso central. E aí, então, o cérebro vê: estou desmotivado, vou procrastinar. Então, a procrastinação, ela acontece quando o nosso cérebro decide que não vale a pena gastar energia com aquela tarefa. E aí, o que a gente pode fazer para evitar a procrastinação e tornar o nosso cérebro mais ativo? Se programar. Então, no dia anterior, já faz uma lista das suas tarefas para que no dia o cérebro não precise gastar energia com isso. Se expor, dormir bem. Quanto melhor a gente dorme, mais higiene do sono tem, mais a dopamina, que é o neurotransmissor da recompensa, do prazer, consegue atingir o nosso cérebro e nos dá a sensação de prazer e de facilidade de executar uma tarefa. Se expor à luz natural, porque isso regula o nosso ciclo circadiano e nos deixa ativo durante o dia e menos ativo no período da noite. Fazer atividade física, porque durante a atividade física o cérebro libera endorfina, endocannabinoides, que são substâncias que ligam o cérebro, que ativam o cérebro e nos deixam preparados para essas atividades. Muitas vezes, quando a gente não consegue
eu posso ter um adjuvante ali, que é o café. Então, a cafeína, ela bloqueia uma substância que não deixa a dopamina agir. Ela não vai corrigir todo o problema, mas ela ajuda. E por último, uma soneca. Se você se sente cansado, tirar aquela sonequinha de 20 minutos traz um sono restaurativo e clareia as ideias. E assim, uma dica final que eu dou para vocês é: qual o horário, fisiologicamente falando, que o nosso cérebro está mais ativo? No final da manhã, 9, 10 horas, até 1h da tarde. Então, pode até dar uma atrasadinha no almoço, se possível. E daí, das 2 até a hora que começa a escurecer. Vocês sabem a história da melatonina, que é produzida à noite, que vai nos preparando para o sono. Então, esse horário é o horário ideal para vocês se programarem e mandarem a ver nos desafios do Rocket. Se quiserem saber mais, é só entrar em contato comigo por um desses canais, que eu teria o maior prazer de colaborar com vocês. Obrigada.